Mateus capítulo 26, versículos de 14 hasta versículo 25. Eu coloquei como um tema, a primeira, e alguns já me enviaram um WhatsApp como, pastor, és a primeira ou és a última? A primeira, a última Santa Cena de Jesus aqui na Terra, né? Porque ele instituiu e dias depois consumou a sua missão aqui na Terra, entregando sua vida por cada um de nós outros. Mas também eu queria ter como se fosse um subtítulo, ou um subtema, que quizás não sona muito bem para alguns, pero a primeira última cena, ou a Santa Cena, e também comentado El Cordeiro e El Traicioneiro. El Cordeiro e El Traicioneiro. Como custa isso entender? Vamos falar de um personagem que traicionou Jesus. Vale? E que também nos ensina muitas coisas a respeito deste momento da celebração da Santa Cena. Então, pido àqueles que têm a Bíblia, os seus móveis, para acompanhar-nos na leitura que está em Mateus, capítulo 26, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho escrito. Sabemos que historicamente o primeiro evangelho, ou mais antigo, é Marcos, vale? Pero nesta ordem do Novo Testamento cronológica está Mateus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14. Em minha versão há em título Judas ou Judas? Judas oferece entregar a Jesus. Aqui está em na Bíblia. Minha versão. Judas oferece entregar a Jesus. Então, primeiro os 3 primeiros versículos, de 14 hasta 16. Então, é decir, é uma continuação de um texto. Então, uno de los 12, que se chamava Judas Iscariote, foi a los principais sacerdotes e les dijo: ¿Qué me queréis dar? E eu os lo entregarei. Pergunta aos sacerdotes: que me quereis dar? E eu os lo entregarei. E eles lhe assignaram 30 peças ou moedas de plata. E desde então buscava oportunidade para entregar-me. Desde então ele buscou uma oportunidade, uma forma, uma maneira de entregar a Jesus. Queridos, quando falamos da Santa Cena, aqui a Bíblia nos ensina e deixa muito claro que a Santa Cena vino também em substituição à Páscoa, que era uma festa, e essa da Bíblia judia, e que significa a liberação ou libertar do povo que estava escravo por muitos anos. Então, a palavra Páscoa, passar ou pesar, libertar, esse tema, significado. Então, se celebrava para este momento. E Jesus, então, com seus 12 apóstolos, instituiu a Santa Cena, vale? Instituição também a esta festa. Pero, claro, eles reuniram para celebrar a Páscoa. Era o momento com o povo ali. Por isso que é comum, quando vamos falar da Santa Cena, que Pablo nos ensina como devemos participar em 1 Coríntios capítulo 11, que habla assim: depois de cenar, a sua versão está assim também, porque havia uma cena antes. E o que eles comiam? Provavelmente cordeiro, carne de cordeiro, panes daquela época. Então era uma celebração. E se acabava aí. E Jesus, então, instituiu, que já havia a cena, lá que conhecemos como Santa Cena. Vale? Pero aqui há um texto que habla de Judas, né? E para que todos sepam, e claro que é de conhecimento de todos, aqui são os últimos momentos de Jesus aqui na Terra.
E seguramente, humanamente falando, Jesus estava passando aí por uma mescla de sentimentos. Porque uma coisa é alguém traicionar-te. Outra coisa é tu ter a consciência que tu serás traicionado. É diferente. E Jesus tinha isto claro. Para quem não sabe, Jesus nunca será, como por dizer, alhado de surpresa. Nada surpreenderá a Jesus. Vai surpreender a Jesus. Então, não foi surpresa para Jesus que iria ser traicionado. Pero, sejamos sinceros, ser traicionado é muito difícil e muito duro, sim ou não? E saber que tu serás traicionado. Tu já tens a consciência. E quem traicionou a Jesus? Uma persona cercana a Jesus, que vivia ao lado de Jesus, que comia com Jesus. A persona que não é seu amigo, se tu, um amigo, a única pessoa que é capaz de traicionar é um amigo. Um inimigo, tu já espera essas coisas. Não é nenhuma traição. Um inimigo é um inimigo. Pero um amigo, tu estás aberto, tu se fia, tu camina com ele. Então, e tu pode ser surpreendido por uma traição. E Jesus, mesmo consciente que seria traicionado, tratou Judas como todos os demais. Não houve nenhuma canga, já que serei traicionado, esse já não vai sentar comigo à mesa. Já não estarás acompanhando-me em las missões. Igual. Que desafio, que reto. E que passa aqui, é que Judas Iscariotes, e é interessante também ter esse conhecimento, que as pessoas na Bíblia eram conhecidos seu apelido muitas vezes por la cidade de origem, né? Ou se há um outro significado. Por exemplo, Isaac. O que significa Isaac? Né? Alguns filho da promessa. Ok. Pero Isaac significa sonrisa. Porque quando el anjo foi falar com Saraí, Sara, né? Ela com uma sorrisa assim, sabe aquela sorrisa não de alegria, mas aquela sorrisa, com 90 anos, creio que já tinha 90 anos, né? Então, há personagens na Bíblia que seus nomes é porque significa algo ou origem de sua cidade, de origem de onde viveu, como por exemplo Saulo de Tarso, Maria de Magdala, mas assim. E Judas Iscariotes, os expertos traem duas teorias, né? Uma delas é que ele era de uma cidade Kiriate, né? Então, a palavra Iscariote tem a ver com esse término. Uma outra teoria que muitos defendem é que era uma classe de pessoas, como se pertenceram na classe de pessoas que buscaram liberar Israel do Império Romano por meio de la força. Não? Então, Iscariotes era como se fosse um grupo, não era só o Judas Iscariotes, havia vários Iscariotes. O nome é Iscariotes, que era como se fosse um grupo de sicários, muito cercano aos sacerdotes da classe dos los celotes, aqueles que buscavam em armas para defender-se e queria liberar seu povo do Império Romano por meio de la força. Então, traindo esse transfundo de Judas, também podemos avaliar o caráter e a personalidade de uma pessoa por meio de lacuna que ele viu, vale? De uma personalidade muito forte. Pero o mais interessante aqui, queridos, é que Judas era um dos apóstolos, foi escolhido por Jesus, que presenciou coisas que os profetas do Antigo Testamento profetizaram e não tiveram a oportunidade e o honor de presenciar as profecias que foram ditas no Antigo Testamento. Tampouco nós outros tivemos o privilégio de caminhar com Jesus, de andar com Jesus.
Seguramente, se eu tiver essa oportunidade, volveria o tempo para caminhar com ele. Judas teve esse privilégio de caminhar com Jesus, de ver os milagros. Foi testigo ocular de muitas coisas, inclusive de ressuscitar mortos. E o que isso nos traz de ensinança? E aún assim traicionou. E que isso nos traz de ensinança? Tantas pessoas que estão cercanas a Jesus, solo de corpo, pelo seu coração, já está fora. Em Efésios, incluso habla a respeito que não devemos dar lugar ao inimigo. Houve um momento, e aí podemos conjecturar, na expressão que usamos, que por que passou isto com Judas? Por que esses 3 anos caminhando foi o elegido para ser um dos apóstolos? E aún assim, com todas aquelas experiências que humanamente falando é possível de explicar, aún assim tuvo a ousadia, lo que ser, para traicionar. E por isto que já falei um pouco a respeito de sua origem, que quizás pode trazer algumas respostas dele caráter, de personalidade, quem era Judas. Podemos pensar a respeito desse momento. Então, o caráter de uma pessoa revela muito quem é a pessoa. Revela. Ademais, aquele dito muito conhecido, né, que sabemos, queres conhecer bem uma pessoa, que devemos dar para ele? Poder. Dá poder a uma pessoa para ver se cambia seu caráter ou é a mesma pessoa. Mientras estamos buscando por algo, sou um personagem. Quando logro, me transformo. O que passou com Judas? Judas teria que função no ministério de Jesus? Tesoureiro. Tesoureiro. E aqui é uma área muito sensível para todos. Para todos. Na área das finanças, é um problema em que tumba e acaba com muitas famílias. Por X motivos. Por la falta de ou por la má gestão. Isto passa. E a Bíblia deixa claro que Judas já tinha esta inclinação a subtrair, porque Jesus também teria pessoas que apoiavam seu ministério, que donavam, e ele era responsável de manejar e conduzir. E a Bíblia deixa claro que ele era um ladrão. Era um ladrão que já, como se lembra aqui, bueno, entrou 10, buscarei meus interesses, né? Me percentagem, né, disto. E mesmo caminhando 3 anos com Jesus, não houve um câmbio. Não houve um câmbio. E isso nos traz um alerta, queridos. Pertenecer a uma igreja por muitos anos não é a garantia de câmbio. Podemos vir todos os domingos à igreja, não faltar um domingo e nunca entregar a vida a Jesus. Podemos vir porque me gusta a gente, me gusta acompanhar, não tenho nada que fazer domingo pela manhã ou pela tarde, bueno, vou. Ter um câmbio de dentro para fora. Necessita se acercar mais a Deus. Se a Bíblia habla, não deis ou não dá lugar ao diabo, dar a Jesus, se acerque a Jesus seu coração. Né? Em Provérbios nos ensina, o Eclesiastes, se não estou equivocado, que habla a respeito de tudo que devemos guardar. Guardamos nosso coração, porque dali provém as coisas da vida. O coração, intelecto, né? De entregar, cuidado com os sentimentos. Quando nos entregamos, falamos isso na escola bíblica hoje. E Judas não houve este câmbio. Incluso alguns dizem que ele, os estudiosos, que ele decidiu já não mais seguir ou traicionar Jesus quando houve a ocasião, aquele momento em que uma mulher derramou perfumes aos pés de Jesus. Aquilo para Judas foi, como se lembra, hasta aqui, isto não. Como pode? Um perfume caro, aí na versão que lembra nardo, né?
caro de entregar. Então, uma oratória muito interessante e bonita, porque era justo. Porque ao invés de derramar perfumes aos pés de Jesus, não vende e dá os dinheiros para quem? Pobres. É um sinvergüenza. Porque ele não estava com esse pensamento. Não existe. Hablar é uma coisa, pero isso o coração. Porque já era um ladrão. Ele já estava buscando, mira, estou perdendo ganâncias aqui. Estou perdendo interesses aqui. Porque era um perfume caro. Tá? Então, muitos dizem que este momento também foi um pouco na clave. Mira, sabe o que? Vou a ser de minha maneira. Então, o episódio de que a mulher derramou perfumes aos pés de Jesus é só um símbolo. Esta mulher estava derramando subida aos pés de Jesus. Aquele perfume ali para ela é um detalhe. Porque ela estava entregando, reconhecendo a soberania. E um de dois apóstolos enfadado porque uma pessoa, reconhecendo a soberania de Jesus, se entregou e sua forma de simbolizar e materializar esta entrega foi um perfume. Foi um perfume. E quando Judas decide entregar a Jesus e liga aos sacerdotes, e ele comentou: quanto me pagarão? E qual foi lá a oferta? 30 moedas de plata. Queridos, 30 moedas de plata não cambia a vida de nada. Não cambiaria a vida de nada. Vale? Porque em aquele contexto, alguns dizem isto, pero 30 moedas é como se fosse um mês de trabalho. Sejamos sinceros, um mês de trabalho nós quedaremos mais ricos, mais pobres? É a verdade que não. Pero não é a quantia, não é o valor. É por que ele recebeu isso. 30 moedas de plata, incluso, era usado também quando na persona, por X motivos, pudera herir a um escravo de um senhorio. Então, a forma de recompensar ou de, como se chama, restituir, era, mira, perdona, porque eu heri seu escravo, por isso 30 moedas de plata. Era isso. É como se Judas estava recebendo um valor para entregar um escravo. E que era Jesus. A que ponto legou um personagem? E o porquê nos traz esta ensinança aqui, querido? Porque Judas caminhou com Jesus. Viu os milagres de Jesus. E isto não é a garantia de que sua vida pertenece a Jesus. Ademais, alguns já disseram muitas vezes, se milagre fora essencial para transformar a vida de uma pessoa, todo o povo de Egipto seria salvo por Jesus. Porque foi um povo que mais viu milagres ali, com as coisas que passaram ali. Então, eu quedo muito preocupado quando, às vezes, pastor, necessito que Deus habla comigo de uma maneira sobrenatural para aceitar Jesus. Mira, a vida é um regalo de Deus. Já parou para pensar como que tu foi, como se chama, regenerado, criado? O sopro da vida, o oxígeno que respiramos. Tu eres um milagre, irmão. Nós outros somos um milagre de Deus. Pero muitas vezes estamos colocando condições para seguir a Jesus. Estamos imponendo coisas. Bom, se és assim, és assim. Jesus se entregou. E esse personagem aqui, né, que tinha um argumento bom argumento, pero de caráter horrível. Era Judas. Quantas vezes somos buenos em la oratória, somos excelentes teóricos, pero e los hechos? E los hechos? Juan nos ensina, se não estou equivocado, em capítulo 15, que por los frutos lo conoceréis. Não é por las palavras solamente. Não é por ter uma boa oratória, não, por los frutos. Quem somos de verdade? Como é nosso testemunho delante das pessoas? Então, quando legaram os soldados ali para
prender a Jesus, né, que houve aquela traição com um beijo. Houve um apóstolo que sacou na espada, sim, todos conhecem a história, né, e que rompeu ali a orelha de um soldado que se chamava Malco, vale? E Jesus, mira, como se fora dizendo, não hace falta tudo isso. Para que tudo isso? Para que besar-me, para traicionar-me, para entregar-me? Todos os dias eu estou nas sinagogas predicando, poderia ali me prender. Não hace falta todo esse teatro, esta pantomima. Já está, eu vim por uma missão. Não hacía falta. Jesus iria cumprir sua missão, com Judas traicionando ou não. Tinha uma missão, mas se perdeu por el caminho. E mais interessante é que quando Jesus estava ali na cena com os demais, na mesa, todos, ele comentou que um de vosotros vai traicionar. E houve um espanto entre os apóstolos, porque ali podemos dizer que todos ali eram discípulos e apóstolos que estavam de forma sincera seguindo Jesus. Então, eles se assustaram, porque conhecendo os milagres e tudo que Jesus hizo em esses 3 anos, se Jesus ali na mesa, que era um momento de celebração, comendo, um de vosotros vai traicionar. Então, eles teriam claro que alguém ali iria traicionar. Então, todos os apóstolos começaram a perguntar, Senhor, por si acaso sou eu, Senhor? Pero aqueles estavam assustados. É como se disseram, por favor, Senhor, que não seja eu. Não, Senhor. Eu caminho contigo todo esse tempo. Eu busquei ser fiel, sou débil. Tenho minhas debilidades. Pero, Senhor, eu não. Que vou descer para minha família? Por se acaso sou eu, Senhor? Creio que foi esta inquietude nos corações dos apóstolos ali, porque hasta então não havia revelado. Então todos estavam assim, está em versículo 17, 19 e em versículo 22, que por se acaso sou eu, Senhor? Pero com essa tristeza, eu penso que foi uma pergunta assim, ojalá que não seja eu, porque eu não quero, pero quizás sou eu. Como Pedro, jamais te negarei, e negou. E um de los ojalá, creio que hasta aí começaram a orar de rodilhas, que não seja eu, que não seja eu. Por se acaso sou eu, Senhor? Pero quando Judas pergunta também a Jesus, ele não perguntou por se acaso sou eu, Senhor. Senhor Kyrios, soberano, poderoso. Não. Sabe qual foi a pergunta que Judas disse? Por se acaso sou eu, maestro? Cambia totalmente. É diferente referir-se a uma pessoa como Senhor e como maestro. Maestro é um professor, te ensina muitas coisas, né? Tu tens um respeito com ele, mas o maestro não é seu Senhor, és um maestro. E o tono da pergunta, sabe quando tu haces uma pergunta que tu sabes que eres tu, a pessoa? Como se usa lá para a expressão, não sei se usa aqui, sarcástico. Uma persona com aquela, por si acaso, sou eu, maestro? Mais ou menos assim, eu não sou um intérprete sarcástico. É aquela pergunta que tu sabes que eres tu. Como, por exemplo, Arão poderia dizer, abuela, me has llamado? E tu havia escutado que has llamado. Me has llamado? Né? Sim, tu já tem a certeza que foi ele. Pero em esse contexto, por se acaso, sou eu, maestro? E aí, o que Jesus contesta? E aqui que está interessante o tema da mesa. Aquele que põe o pão com a mão, o prato comigo, esse vai traicionar. Pero aí quedou esse questionamento. Quem colocava a mão no prato para comer com Jesus? Todos estavam ali, colocando a mão no prato com ele.
é a hora que complica a situação. O que Jesus estava dizendo com isto? Se todos estão colocando, quem vai traicionar é uma pessoa que come comigo à mesa, que está cercando a mim, que me conheces, não por ouvir falar, pelo que caminha comigo. E todos eles colocavam la mano, pão e prato com Jesus. O que Jesus estava ensinando ali, que quem iria traicionar a Jesus seria uma pessoa muito cercana a ele, que comia com ele. Sabe, Jesus, conta comigo, estou contigo. Traicionou. Essa é uma ensinança. E aí sabemos o que passou ali, né? Com toda esta história, que devemos entender, queridos, que o que passou com Judas pode passar com qualquer um. Porque quizás hoje não hace falta dar um beijo em uma pessoa para traicionar. Podemos traicionar alguém por muitas formas e muitas maneiras, saboteando uma pessoa. Pero que nos ensina esse tema de la mesa do Senhor é que Jesus, mesmo consciente, tratou Judas igual, hasta o fim. E ele tomou essa decisão de dar lugar ao diabo. Então, queridos, estar na igreja todos os domingos, frequentar, não é a garantia que estamos aqui de verdade. Porque necessitamos verdadeiramente entregar nossa vida a Jesus. Porque senão, vendremos cada domingo aqui, participar a cada mês da Santa Cena. Pero a pergunta é, a quem pertence seu coração? Hoje conversamos na escola bíblica, esta búsqueda que o ser humano tem de buscar algo superior. E se não encontras em Cristo, vá buscar em outro sítio. Vá buscar em outras formas. Então, o ser humano tem esse vazio dentro dele, e é um vazio que só Deus pode rellenar, ou pode, como pode dizer, que é capaz de llenar esse coração. Por mais que hagamos, por nossas obras, será pouco. Porque a verdade, a graça é uma graça imerecida. A salvação é um regalo de Deus. Que hace falta, então, entrega. Descansa, né? Como falamos na escola bíblica. Confia. Porque senão será solamente mais um momento, um ritual. Pero para aqueles que verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus e buscam seguir a Jesus, isto é muito mais que um símbolo. É muito mais que um memorial. Realmente representa aquilo que creio. Aquilo que foi muito caro. Porque se a salvação é um regalo para ti. Porque alguém ha pagado o preço. E entenda isto. Tudo que é regalo para ti é porque alguém pagou. Sempre será assim. Então, que com esse entendimento claro e com esta ensinança que temos aqui, né, muito claro do que a Bíblia nos ensina, né, que não vengamos cambiar as bendições de Deus que são incontáveis. Porque podemos ter bendições contábeis. Comprar umas bambas, por exemplo, é uma bendição ou não? Usar umas bambas novas? Sim ou não? Aún mais se os abuelos regalarem, aí ó, saladete. Ir a uma, como se chama aqui um salão de beleza aqui? Uma peluqueria, né? Quanto se gasta para ser luzes e os pelos? Quando queremos pintar nossos pelos, como é pintar? Poner tinta. Se custa 60 euros, 80 euros, né? Alguns mais, não deixa de ser uma bendição. Se tu podes fazer isto, está sempre buscando. Pero há as bendições de Deus que são incontáveis. Ter paz. Ter uma família que busca a Deus. Isso não se pode comprar. Não pode pagar.
E muitas vezes estamos cambiando essas bendições incontáveis por aquilo que podemos comprar. Como, se não estou equivocado, foi Esaú que cambiou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Cambiou algo imensurável porque estava com hambre. Cuidado. Muitas vezes estamos justo fazendo isso. Estamos caminhando na vida eterna com Deus por prazeres momentâneos, por aquilo que se acaba, que se perece. Por isso, queridos, que jamais vengamos negociar as bendições de Deus para a nossa vida. E mais todavia, se alguém está com falta de sabedoria, pida a quem? A Deus, que dá a todos. Amém?